Já a escala Celsius veio algumas décadas depois e é utilizada frequentemente no Brasil. Em 1742, o astrônomo sueco Anders Celsius indicou uma escala em que a água fervia a 0 grau e congelava a 100 graus. Mas o inventor Jean-Pierre Christin propôs inverter esses valores. O ponto de congelamento da água corresponderia a 0 grau e o de ebulição aos 100 graus. Em geral, as escalas termométricas são arbitrárias e dependentes do material utilizado. Até mesmo você pode criar a sua escala. Surge então a pergunta: existe alguma escala que não seja arbitrária nem dependa das características do material? A resposta é sim, e ela se chama escala Kelvin, ou absoluta. Criada em 1848 por Lord Kelvin, ela se baseia na energia cinética das partículas que formam uma substância e não depende das características do termômetro nem do material empregado. Como a escala Kelvin está relacionada ao movimento das partículas, o menor valor da sua escala é 0, já que este é o menor valor que a energia cinética pode assumir. Esse ponto, ainda inatingível, é chamado de zero absoluto e corresponde a uma temperatura de aproximadamente menos 273 graus Celsius. Chegamos perto, muito próximo do zero absoluto, mas ainda não o atingimos. Na escala Kelvin, a água congela em aproximadamente 273 Kelvin e ferve aos 373 Kelvin, ao nível do mar. Agora que você já sabe de onde veio o termômetro e conhece suas principais escalas usuais, imagine que um átomo aumente a distância ao seu vizinho em 0,1%, que é igual a 1 por 1000, ou uma parte em 1000, a certa temperatura. Isso significa que uma barra de 1 metro desse material aumenta 1 milímetro e um trilho de 1 quilômetro vai dilatar 1 metro nessa mesma temperatura. Eu sei que isso acontece entre os trilhos do trem. São deixados pequenos espaços para evitar deformações que possam surgir justamente com o aquecimento do material. É assim também com o concreto armado que a gente vê nas construções, nas pontes, nos viadutos. Aquelas estruturas de ferro são usadas para dar mais resistência ao concreto. Mas você sabe por que eles usam o ferro? Porque a certa temperatura, a dilatação térmica tanto do ferro quanto do concreto é a mesma. Por isso, eles não se separam durante o aquecimento. É, Cris, estamos bem em termodinâmica, hein? É verdade, Lilico. Você se lembra que os gases e os líquidos também sofrem dilatação volumétrica? Claro que eu me lembro. Eles aumentam o seu volume quando aumentam a temperatura. É por isso que o leite transborda quando ferve. Tá esperto, hein, Lilico? Deve ser a febre esquentando seus neurônios. Ah, engraçadinho. O refrigerante estourou. Como você deixou acontecer isso, Lilico? Mas a culpa não é minha. É da dilatação anômala da água. E quem é o culpado pela dilatação anômala da água? As pontes de hidrogênio, que é como as moléculas de água se unem. Muito espertinho você. A resposta de Lilico pode parecer apenas uma desculpa, mas tem sentido. Normalmente, o volume dos corpos aumenta quando aquecidos, e não quando resfriados. Observe que o volume de certa quantidade de água a 4 graus Celsius é menor do que a 0 graus Celsius. Ela se contrai com a diminuição da temperatura, mas a partir de 4 graus Celsius começa a se expandir, voltando a se contrair após sua solidificação. Isso significa que a água é mais densa. Por isso que o gelo flutua na água a 4 graus Celsius. Isso também explica por que, nas regiões muito frias, lagos e rios congelam na superfície, deixando a água mais quente no fundo e garantindo a manutenção da vida. O
que mantém o café quente por mais tempo, isto é, que mantém a temperatura diminuindo lentamente, é porque existe um isolante térmico entre o meio interno onde está o café e o meio externo, o ambiente. Sempre que dois corpos estiverem a diferentes temperaturas, haverá a tendência do mais quente ceder calor para o mais frio. Essa energia térmica em trânsito chama-se calor. Quando as temperaturas se igualam ao que se chama de equilíbrio térmico, cessa a passagem de calor, portanto, deixa de haver energia térmica em trânsito. É o que acontece também quando uma pedra de gelo se dissolve no refrigerante. Chegará um momento em que a temperatura intermediária é atingida, as trocas de calor cessam e a temperatura mantém-se constante para todos os corpos envolvidos. E a febre é outro exemplo disso. É graças à absorção de calor que o movimento molecular acontece. Quanto maior a sua absorção, mais acentuada será a agitação das moléculas de um corpo. E para combater algum vírus ou bactéria, o corpo aumenta a temperatura interna, liberando mais calor e aumentando a velocidade das reações químicas para a defesa do organismo. A consequência disso é a febre, que demonstra ser uma resposta de nosso sistema imunológico a alguma ação mais nociva. Mas por que normalmente sentimos frio quando estamos com febre? Frio é a sensação causada pela perda de calor. Com febre e a uma temperatura ambiente menor do que a nossa, é natural que o calor transite para fora do nosso corpo. É por causa dessa fuga que sentimos frio. Nesse caso, a maior parte do calor excessivo produzido pelo corpo em estado febril é conduzida através do suor, pequenas gotículas de água que saem de nossos poros. A água tem grande capacidade térmica, é capaz de transportar grandes quantidades de calor, o que aumenta a eficácia do processo. Não fosse assim, a febre aumentaria mais e mais e levaria a pessoa para uma situação de alto risco, até chegar à morte ou a danos cerebrais irreversíveis.